Cerca de 66 milhões de anos atrás, a vida na Terra enfrentou seu maior desafio. Um asteroide de 9,7 quilômetros de largura chamado Chicxulub atingiu o México e deletou os dinossauros e, finalmente, 75% de todas as espécies. Mas o evento não causou e terminou simplesmente com a morte dos dinossauros. O quadro emergente é muito mais assustador. O asteroide desencadeou um clima mortal que nenhum ser humano jamais experimentou, incluindo uma noite de 2 anos se queimando os sobreviventes com radiação ultravioleta mortal. Mas Chicxulub também nos deu a floresta amazônica e alguns mistérios. O mais intrigante é a possibilidade de que o icônico cataclismo tenha sido causado por 2 asteroides, não um. Então vamos descobrir 10 fatos assustadores sobre o asteroide que exterminou os dinossauros. Mas antes de começar, se você não é inscrito no canal, se inscrever para você não perder os nossos vídeos e deixe o seu gostei. Desde um estranho granizo global, contas de carbono chamadas senosferas são um sinal de atividade industrial. Eles apareceram pela primeira vez durante a Revolução Industrial como resultado de uma combustão intensa. Mas então algo surpreendente aconteceu. Em algum lugar do mundo, um cientista manteve uma senosfera que tinha aproximadamente 65 milhões de anos. Desnecessário dizer que nenhuma usina de energia queimava petróleo bruto ou carvão naquela época. O mistério provou ser um fenômeno mundial. Senosferas foram descobertas na Nova Zelândia, Espanha, Canadá e Dinamarca. No entanto, a única pista apontava diretamente para o infame asteroide. Onde quer que os pesquisadores encontrassem as contas, eles também notaram uma camada de irídio, um elemento que é mais comum em asteroides do que na crosta terrestre. Agora acredita-se que a poeira de irídio pode ser os restos do impacto real. Com toda a probabilidade, quando Chicxulub atingiu o planeta, a força foi tão insana que liquefez o carbono nas profundezas da crosta terrestre. Este material derretido disparou para o céu e formou esferas de carbono na atmosfera. Os cientistas estimam que a quantidade total que caiu do céu após o impacto pode chegar a 1,98 quintilhão de libras, 90 bilhões 0.0 milhões 0.0 de quilos. 9 oceanos ácidos instantâneos. O ácido em questão não é do tipo comedor de metal. Em vez disso, tem tudo a ver com o pH. Embora possa parecer menos assustador, quando os níveis de pH caíram no oceano após o impacto e a acidez da água aumentou, as coisas deram terrivelmente errado para a vida marinha. Um estudo de 2019 mostrou que pesquisas anteriores estavam incorretas, assumindo que os vulcões haviam acidificado gradualmente as águas. Acontece que a explosão de rochas sulfúricas durante o evento levou à chuva ácida, e essas chuvas alteraram instantaneamente os níveis de pH dos oceanos. Essa nova compreensão surgiu depois que os pesquisadores encontraram um enorme depósito de conchas fósseis alojadas dentro da argila que se acumulou imediatamente após o impacto. As conchas, outrora pertencentes ao minúsculo plâncton, continham o elemento boro, que é uma forma precisa de medir o pH. Neste caso, o boro mostrou que uma vez que o asteroide atingiu, a acidificação da água se seguiu rapidamente. Essa mudança matou muitas espécies fundamentais das quais outras criaturas marinhas dependiam, e os efeitos mortais se espalharam por todos os níveis da cadeia alimentar. Estima-se que quase metade de todas as espécies marinhas não sobreviveram ao cataclismo. 8. O mistério do pássaro. Os fãs de dinossauros que acompanham as últimas notícias sabem que os pássaros modernos vêm de dinossauros não aviários que sobreviveram ao cataclismo. No entanto, quando você espreita sob o capô desse fato, as coisas ficam complicadas entre os pesquisadores. Em 2018, um estudo destacou essa divisão crescente entre os especialistas em aves, quando uma equipe de cientistas sugeriu que quase nenhuma espécie de ave conseguiu escapar do asteroide. Depois de usar várias técnicas para rastrear as linhagens dos pássaros modernos, o projeto de 2018 descobriu que nenhum deles realmente tinha ancestrais arbóreos. Fósseis pós-impacto não apenas mostraram que as florestas diminuíram drasticamente, o que teria constituído uma grande perda de habitat para pássaros arborícolas, mas que os fósseis desses pássaros também estavam visivelmente desaparecidos. Isso se encaixou perfeitamente com a noção de longa data de que incêndios duradouros varreram as florestas após o impacto, matando plantas e animais. O estudo concluiu que todas as aves vivas hoje vêm de alguns dinossauros terrestres que provavelmente se pareciam com codornas. Mas outros cientistas discordam, afirmando que o desmatamento total pode ter ocorrido no hemisfério norte, mas é mais difícil acreditar que todas as florestas e os pássaros em seus galhos não sobreviveram no sul. 7. Uma tempestade de fogo continental. Há fatos sobre o asteroide matador de dinossauros com os quais todos concordam.
como o tamanho da cratera de impacto e que a maioria de todas as espécies vivas morreram durante ou após o evento. Mas quando se trata de incêndios relacionados ao ataque, quando, onde e com que intensidade, o debate ainda está em andamento. Uma peça do quebra-cabeça se encaixou quando geocientistas do Brasil, México e Reino Unido descobriram provas de pelo menos uma tempestade de fogo que ocorreu logo após o impacto e foi algo assustador. Em 2022, eles coletaram amostras de árvores em um local de fósseis na península de Baja Califórnia. A casca foi carbonizada com o impacto, mas aqui está a parte assustadora. Essas árvores estavam a mais de 2.500 quilômetros de distância da zona de ataque. No entanto, minutos depois que o asteroide fez contato com a Terra, essas árvores e tudo entre elas e o local do impacto foram incendiados, seja por uma bola de fogo ou por detritos quentes que choveram. De qualquer maneira, desencadeou uma tempestade de proporções épicas. 6 megaterremoto de 6 meses. A ilha Gorgonila, perto de Calambia, revelou outro efeito fascinante do impacto de Chicxulub. Em 2014, os pesquisadores encontraram uma característica geológica conhecida como depósitos de esférulas na ilha. Consiste em camadas de areia preenchidas com contas de vidro e cacos. Estes foram formados quando o asteroide perfurou a crosta terrestre com tanta força que a pressão e o calor derreteram o solo e espalharam os materiais derretidos na atmosfera. Em algum momento as bolhas caíram de volta à Terra como vidro. Uma chuva de vidro é estranha, mas também foi valiosa. Mais especificamente, revelou que o asteroide também havia desencadeado um megaterremoto. A área onde o vidro foi encontrado estava localizada abaixo do fundo do oceano no momento do desastre, e para as esférulas terem se mexido até tal profundidade, o solo tremeu por um longo tempo. Mas quanto tempo durou o terremoto? Agora acredita-se que o megaterremoto foi um monstro, durando semanas e possivelmente até meses. Sinais de danos também foram encontrados no México e em vários locais nos Estados Unidos. A energia liberada foi calculada em 23 joules, aproximadamente 50.000 vezes mais do que o devastador terremoto de Sumatra de 9,1 lançado em 2004. 5 tempo congelante por ano. Os especialistas sempre suspeitaram que o clima da Terra esfriou após o impacto do asteroide. Isso foi causado principalmente por todo o gás dióxido de carbono e enxofre que foi forçado para a atmosfera pela força do impacto. Mas em 2017, novos estudos mostraram que o evento liberou muito mais enxofre do que se pensava. Uma das principais razões por trás da descoberta foi uma nova pesquisa. Ele mostrou que antigas suposições sobre o ângulo em que o asteroide caiu estavam erradas. Não atingiu a Terra em um ângulo de 90 graus, era mais como 60. Esse ângulo revisado teria feito com que o impacto liberasse cerca de 325 gigatoneladas de enxofre no ar, até 3 vezes mais do que as estimativas anteriores. Os estudos mais antigos, com suas estimativas reduzidas, mostraram que o número de gases de impacto na atmosfera teria mergulhado o mundo em temperaturas abaixo de zero por pelo menos 3 anos, então as consequências reais provavelmente foram muito piores. 4. Escuridão e UV letal. Quando o asteroide atingiu, provocou incêndios. Por sua vez, as chamas liberaram grandes quantidades de fuligem no ar. Em 2017, um estudo constatou que as consequências dessa nuvem de fuligem foram devastadoras. Tantas partículas foram transportadas pelo ar que o mundo mergulhou na escuridão por até 2 anos. A longa noite foi possível por causa de uma qualidade infeliz que a fuligem tem. Ela pode se manter no ar por muito tempo. A escuridão teria interferido severamente com a fotossíntese na Terra e no oceano, o que teria causado estragos nas cadeias alimentares em ambos os ambientes. Além de matar a vida vegetal e os animais que dela dependiam, a fuligem fez com que as temperaturas da Terra despencassem. Ironicamente, também aqueceu a atmosfera superior a tal ponto que o ozônio foi destruído. Depois que a fuligem desapareceu, a camada de ozônio perdida permitiu que doses nocivas de luz ultravioleta atingissem a superfície e os sobreviventes. 3. Criou a floresta amazônica como um evento de extinção em massa. Criou a Amazônia. A floresta amazônica é o ambiente mais diverso do mundo, repleto de ecossistemas espetaculares, animais e história humana. Se o asteroide Chicxulub não tivesse atingido a Terra e o impacto nunca tivesse acontecido, a Amazônia não existiria hoje. Esta foi a conclusão de um estudo que levou 12 anos e publicou suas descobertas em 2012. De acordo com os pesquisadores, o pólen antigo contava uma história sombria de ecossistemas inteiros sendo eliminados logo após o impacto. Também revelou como a vida retornou lentamente e finalmente criou a maior floresta tropical do mundo. O estudo analisou 53 locais em Calambia, 6.000 folhas fósseis e 50.000 grãos de pólen fóssil.
As amostras revelaram que, antes do impacto, as florestas sul-americanas eram dominadas por coníferas e samambaias. Depois que o asteroide caiu, o fogo aniquilou quase metade das espécies de plantas do continente. Os fósseis também mostraram que as florestas levaram 6 milhões de anos para se recuperar totalmente e que as primeiras plantas a aparecer foram as leguminosas. As leguminosas enriqueceram o solo com nitrogênio, abrindo as portas para plantas com flores e, eventualmente, para a impressionante floresta amazônica que conhecemos hoje. 2. O pior tsunami do mundo. Asteroide que destruiu dinossauros causou tsunami de milha de altura em 2004. O Oceano Índico desencadeou um dos maiores tsunamis da história moderna, apesar de ter matado mais de 230 pessoas. Isso empalideceu em comparação com a onda que se seguiu ao impacto do México. A energia inicial do tsunami do asteroide foi supostamente 30 mil maior do que a energia liberada pela onda do Oceano Índico. Em 2022, uma simulação bem pesquisada revelou o caminho do tsunami. 10 minutos após a colisão do asteroide, o tsunami começou a se espalhar como um anel de lagoa, varrendo o oceano em todas as direções. As ondas tinham 1 milha de altura e debaixo d'água a força vasculhava o fundo do oceano. Na primeira hora, deixou o Golfo do México e entrou no Atlântico Norte. Na marca de 4 horas, as ondas passaram pelo Hawaii da América Central e entraram no Pacífico. Às 24 horas, o tsunami cobriu a maior parte do Pacífico do Leste e a maior parte do Atlântico do Oeste. O Oceano Índico foi inundado de ambos os lados. 48 horas após o impacto, o tsunami inundou a maior parte das costas do mundo, tornando-se o pior tsunami registrado na história. 2 asteroides. Não um reviravolta na história do asteroide matador de dinossauros não veio sozinho. Em 2020, os cientistas estavam mapeando o antigo fundo do mar perto de um vulcão chamado Nadir Siamond quando descobriram um recurso que lembrava o impacto de um asteroide. Apelidado de Nadir, tinha cerca de 10 quilômetros de largura e estava localizado no Planalto da Guiné, a oeste da África. Embora preenchesse todos os requisitos para se qualificar como uma verdadeira cratera de asteroide, o que mais entusiasmou os cientistas foi que Nadir tinha a mesma idade de Chicxulub. Além disso, quando vistas em um mapa, as duas crateras são separadas pelo Oceano Atlântico, mas ainda é possível traçar uma linha direta de Nadir a Chicxulub. Suas localizações intrigantes e idade semelhante levaram à pergunta: a extinção dos dinossauros foi causada por 2 ataques simultâneos de asteroides? Por enquanto, mais pesquisas são necessárias para determinar a relação entre os 2 asteroides. Simulações mostraram que Nadir, que era menor e tinha um diâmetro de 0,240.400 metros, causava o caos. Assim que atingiu as águas rasas do Planalto da Guiné, o asteroide vaporizou instantaneamente. O que se seguiu incluiu uma coluna de água com quase 800 metros de espessura, uma bola de fogo que seria visível a quilômetros de distância, deslizamentos de terra subacáticos, tsunamis, ondas de choque equivalentes a um terremoto de magnitude 7 e uma explosão de ar maior do que qualquer coisa na história registrada. Então esses foram os 10 fatos surpreendentes sobre o asteroide que matou os dinossauros. Comentem abaixo quais outras curiosidades. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo e deixe o seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui.